Pode ser? Acho que sim. Vamos Então iniciar tá. então. Então começamos dando as boas noites para todo mundo, né? Todas e todos que estão aqui, né? Meu nome é Thiago, eu sou psicólogo na Clínica em Tempo e eu vou estar aqui abrindo aqui a mesa, né? E apresentando as colegas que vão trazer o trabalho de hoje, né? Ah, e estamos, enfim, felizes, né? De poder estar iniciando aqui esse ciclo de lives, né, de eventos online, né, da Clínica em Tempo, como a gente falou, né, nessa preparação para o início da quarta turma, né, do pós-graduação de estimulação precoce e assessoria da Clínica em Tempo, em parceria com a FAMAC, que vai iniciar agora em outubro, né. O evento de hoje, né, compõe essa série. A ideia, como a gente estava falando, né, que nas próximas semanas a gente vai continuar nos encontrando aqui pelo Zoom, não na segunda-feira, mas nas terças-feiras de noite, né? Para seguir essas conversas sobre os bebês, autismos, sobre estimulação precoce, as práticas de assessoria nas escolas, sobre educação inclusiva, né? Mas, sobretudo, sobre o papel fundamental das escolas infantis e das famílias nos processos de desenvolvimento e de constituição psíquica dos pequenos. Antes de apresentar nossas convidadas para o encontro de hoje, que será sobre o tema autismo, os bebês, estimulação precoce, intervenção a tempo ampliada. A gente queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o curso de especialização, né? Que é essa parceria, né, da Clínica em Tempo com a FAMAC. O curso de pós-graduação, né, então ele vai se dar com esses seminários online. Ele é pensado especialmente para os profissionais das áreas de saúde e de educação que se ocupam ou se interessem pelos campos das infâncias. Nosso curso traz uma abordagem interdisciplinar que articula esses dois campos, da clínica e da educação, a partir da fundamentação na teoria e na ética da psicanálise, propondo uma ampliação da cena de intervenção para além do consultório ou da sala de aula. É um curso de pós-graduação que, fundamentalmente, nasceu do desejo de ampliar o olhar sobre os bebês e os processos de educação, de desenvolvimento e da constituição psíquica. A turma que inicia agora em outubro, então, como eu falei, né, ela vai representar a quarta edição desse projeto. Nesse sentido, no nosso evento de hoje e também nas próximas semanas, nós vamos receber aqui colegas e parceiros que compõem o quadro de professores e professoras do nosso curso de especialização, que vão trazer um pouquinho sobre alguns temas que vão ser trabalhados no curso. Por isso que convidamos vocês que nos acompanham aqui hoje, né? Também quem não nos acompanha ainda, né, nas redes sociais, podemos seguir por lá também, que é por lá que a gente vai fazer essa divulgação dos próximos eventos, né? Que tem a Morgana Martins, né? Nossa colega, com quem eu estava falando há pouco, né? Que também é coordenadora da Clínica em Tempo. E também com parcerias de fora, como a Dora estava dizendo, né? A Jana Walter, que é psicanalista idealizadora da revista Criança, a Larissa Scherer, que é psicanalista da POA, o professor de educação aqui da URGS, o Ricardo Cecim, e a psicanalista Kátia Alvarez também. Os encontros foram pensados, né, para deixar esse gostinho de como é que é o nosso pós, os assuntos que são trabalhados, mas é claro que o nosso curso é bem mais completo, né? Quem ainda não sabe, a gente está rodando aqui as imagens, né? Vocês estão vendo que ele é um curso que se desenrola durante 23 meses, né? Então, uma carga extensa, assim, né? É um curso bastante amplo, com encontros online, todos eles, né? De frequência mensal, com professores da Clínica em Tempo e também parceiros de outros lugares, tanto do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, né, outros estados também. Enfim, feitos esses informes, passamos para o dia de hoje, iniciando essa série de eventos da Clínica em Tempo. Então, vamos receber a Doris Ney Jornada da Rosa, que é uma das fundadoras da Clínica em Tempo, junto com a Mayra Brauner, e que além de ser uma das coordenadoras da nossa clínica, é psicóloga, psicanalista, pedagoga, doutora em educação pela URGS, com mestrado em psicanálise, clínica e cultura, também pela URGS. É membro da POA e atua como terapeuta em estimulação precoce,
assessora de inclusão e analista de crianças aqui conosco na Clínica em Tempo. Vamos se juntar a ela, né, na nossa mesa virtual de hoje também é a Stephanie Souza, a Daniela Camarata e a Zelese Mesa. Uhum. Então, a Stephanie é professora do Berçário 1, na Escola Integração dos Anjos, né? E além da formação no magistério, está cursando agora a graduação em pedagogia. A Daniela, também é educadora social, educadora assistente de formação, tem magistério, além de também ser estudante de pedagogia, agora no quinto semestre. E a Zilese tem formação em educadora assistente, atendente de creche e é professora de educação infantil no Berçário 2, na escola Topo Gigio, né? Essas escolas que eu falei são todas aqui de Porto Alegre, né? São instituições também que têm uma parceria conosco da Clínica em Tempo, né? Conhecem um pouco do nosso trabalho e por isso também estão sendo convidadas, né, para poder falar aqui hoje, junto com a Doris. Então, a ideia é que hoje elas possam nos falar um pouquinho sobre a prática da estimulação precoce e a constituição psíquica dos bebês, a partir de uma visão ampliada dos campos da clínica e da educação em articulação, né? Feito essa introdução, então, né, eu passo a palavra para minha colega Doris, que se quiser, né, complementar alguma coisa da formação, né, e assim eu deixo livre também a palavra para as colegas quando forem tomar, né, e poder iniciar a fala de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Então, boa noite a todos e todas. É com grande prazer que eu estou aqui. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas descobertas que eu tive na minha pesquisa de doutorado sobre bebês em risco psíquico, especialmente aquele com sinais de autismo e o papel da escola infantil nesse cenário. Eu não canso de perceber o quanto é importante a intervenção em tempo estar ampliada, onde a estimulação precoce, os terapeutas e os educadores da escola de educação infantil se conversem. Mas antes de começar, eu queria agradecer profundamente às coordenadoras e diretoras das escolas de educação infantil conveniadas que me acompanharam nesse percurso da pesquisa do doutorado. Elas vibraram junto comigo e me permitiram aprender muito. São elas a Liane Bittencourt, que era da Escola São Guilherme, onde está a Dani aí representando, a Raquel dos Anjos, da Escola de Educação Infantil e Integração dos Anjos, onde a Stephanie está nos representando, e é nossa parceira também, no trabalho da assessoria de inclusão. É uma escola de todos e uma escola extremamente potente. A Carol Aguirres e a Lira Quadros, da Escola Municipal de Educação Infantil Topo Gigio, onde está a Zilese, que o Thiago já apresentou, né? Também são nossas parceiras na assessoria interdisciplinar da Clínica em Tempo. Essas escolas que eu estou citando, não estou citando todas da pesquisa, mas são escolas que me ensinaram muito. Então, essas educadoras e essas coordenações sensíveis me ajudaram a colocar em palavras as suas práticas e intervenções a tempo estruturantes. É elas que me ensinaram. Essas intervenções que eu via lá na escola eram silenciosas, às vezes barulhentas, mas muito potentes. Então, a elas, o meu reconhecimento e gratidão. E a primeira coisa que eu aprendi, e já vou adiantar para vocês, é que o bebê não está sozinho na sua constituição. O bebê se faz no laço. E esse laço, ele pode vir, claro, primeiramente da mamãe, do papai, do cuidador primordial, né? Mas também pode vir numa continuação
do educador e dos pequenos semelhantes do berçário e do maternal na educação infantil. Estou falando dos de 0 a 3, porque é a clientela que foi da minha pesquisa, de 0 a 3. E porque nós vamos falar hoje da intervenção ampliada, pensando na clínica da estimulação precoce, num pesquisador que tenha um olhar em estimulação precoce, um assessor que tenha um olhar em estimulação precoce, para que ele possa ir conversando com os pequenos semelhantes, os bebês, com os educadores, com os pais, as coordenações, os neurologistas, fazendo essas mediações também com as equipes de saúde. Então, eu aprendi que intervenção a tempo se faz na estimulação precoce, com os pais ou cuidadores primordiais e os bebês, na escola, entre o educador e o bebê, e entre os bebês e a assessoria ou o pesquisador que tem essa formação em estimulação precoce. E mais, eu vi que intervenção a tempo se faz entre os próprios bebês, os pequenos semelhantes. Então, quem de vocês já não viu dois bebês trocando olhares, disputando brinquedo, né? Se dando um pau? Então, parece simples, né? Mas é disso que nós estamos falando. Pequenos gestos, balbúcios, olhares, disputas, abraços, brinquedos, mãozinhas juntas, que se estruturam subjetivamente. Então, na minha pesquisa, que foi em 2021, final ali da pandemia até final de 2022, eu ia em 4 escolas conveniadas toda semana, eu vi 59 bebês. E desses 59 bebês, eu tirei 8 casos. E que foi assim, ao acaso, uma educadora foi pedindo para eu fazer um dispositivo, que é a Zilésia, aí eu resolvi fazer o dispositivo, porque a clínica em tempo também estava fazendo um dispositivo do educador estruturante, aí eu fiz um para os bebês. Tudo eu fui compondo a partir do olhar dos educadores, das coordenações, das famílias. Eu não tinha nada pronto. Então, eu descobri algo que chama-se alienação pontual simbólica. Eu descobri que os bebês que não estavam bem e que estavam com o que a gente chama de alienação, que é estar no desejo, se fundar no desejo do outro primordial, se fundar no desejo da mamãe, do papai, ser alguém a partir do olhar desse cuidador primordial, estava fraturado em muitos bebês. Desculpa. Os bebês, no início, não se olhavam, não brincavam. Desculpa, vou precisar um tempinho aqui. Bom, os bebês estavam vindo de uma pandemia também, né? E estavam muito cada um na sua. Então, as educadoras tiveram que socorrer esses bebês. Elas tiveram que grudar em alguns bebês que não interagiam. E em outros bebês que recusavam que elas grudassem, né? Nanassem, o corpinho, o beijinho, elas usavam a palavra. Então, eu descobri que elas estavam produzindo uma alienação extrafamiliar, uma continuação e uma retomada nessa operação que estava ruim, talvez porque as crianças tivessem ficado muito na TV, na pandemia, talvez porque com o negócio dos eletrônicos ficavam muito em cima da TV e a mamãe e o papai tendo que trabalhar online, não sei. Mas eu descobri que essa alienação que as educadoras ofereciam aos bebês eram marcas de transmissão que aconteciam ao longo de um ano do berçário.
Não era igual ao amor materno, mas também não era anônimo, como poderia ser numa instituição, assim, tratar todos iguais. Não. O que eu vi foi um educador implicado, apaixonado pelo que faz, oferecendo palavras, gestos, esperas e um desejo não anônimo para aquele bebê em sofrimento. Então, essa marca simbólica marcava simbolicamente o bebê. E eu chamo isso de alienação extrafamiliar. Ela é simbólica porque ela está fora já do espaço familiar. Ela já está na cultura, ela já está apontando para a linguagem, ela já está tendo que ser tomada ali nas regras, ela já está tendo um espaço de separação. Então, ela mostra essa alienação que a constituição psíquica ela pode se estruturar numa continuação fora do círculo familiar. Quando o educador se apaixona por aquele bebê, se encanta por aquele bebê, né? Que responde às suas demandas e cria espaço de singularidade. Então, é um pouco o que a gente faz na estimulação precoce. Na estimulação precoce, o terapeuta em EP ajuda os pais ou os cuidadores primordiais que fazem a função materna e paterna a retomarem o encantamento e o encontro com aquele bebê. No caso, desses bebês que eu trabalhei, a maioria não foi buscar o tratamento de estimulação precoce. Só um que teve um tratamento com uma nossa terapeuta em estimulação precoce lá da clínica, que foi muito bom. Então, nós tivemos que dar conta da intervenção ampliada, mas eu era um terapeuta em EP. Então, eu ia conseguindo, né, construindo junto com os pais, junto com as educadoras, junto com as crianças, e ia acompanhando essas formas de alienação. Muito bem. Mas e os bebês que não fazem alienação, né? Que não se rendem ao desejo do outro? Então, autismos e bebês. Será que nós podemos falar em autismos tão cedo? Em bebês tão pequenos? Isso era uma pergunta que eu tinha e cada vez mais eu estudei. Então, eu comecei a responder a partir de duas vertentes psicanalíticas. Uma é do Jean-Claude Maleval, que é um psicanalista francês que estudou os autistas adultos. E agora a gente sabe que o espectro, né, do autismo, TEA, ele está extremamente amplo. Então, vamos pensar em autismos no um a um. Então, o Maleval, aponta o autismo enquanto uma quarta estrutura. E vocês vão ouvir a Kátia Alvarez falar sobre isso também. Com sinais precoces. Então, ele fala que a fuga do olhar, a ausência de atenção compartilhada, as diferenças no balbúcio nos apontam algo do autismo. E ele nos lembra uma coisa muito boa, que o autismo evolui dentro de autismo. A gente pensava que não tinha evolução dentro do autismo, que um pré-verbal ia ser sempre um pré-verbal, né? E não, a gente descobriu várias coisas, né? Que a Temple Grande era pré-verbal até os 5, 6 anos, e que depois deu um boom, e é quem fez tese, quem fez mestrado, né? Trabalhando com as coisas cínicas, mas bem trazendo todo o intelecto e uma capacidade epistêmica que antes a gente achava que não havia. Um psicanalista francês, o Benoît, que trabalha com a Carla Vasques, aqui da educação, nos falou muito sobre isso, que não há uma incapacidade epistêmica, né? Pode dar um boom. O que há é aqueles casos que têm a deficiência intelectual junto, né? Que tem outras coisas associadas. Enfim. Então, pensando numa Leval.
nós temos um Luca e Silveira que vão mostrar que já aos 3 meses, alguns bebês recusam o olhar e alienação ao outro. E que aos 9 meses, a falta de atenção compartilhada se torna evidente. Então, o balbúcio, depois dos 6 meses, a Dani está aí para me ajudar, ele aparece de forma diferente. Ele é menos frequente, ele é atípico e ele é muitas vezes solitário. Então, a Dani até vai falar disso, a Daniela, a prof, vai falar de uma bebê que nós vimos desde 1 ano, que passava o tempo todo, "Oh, né? Lembra, Dani? Muito no início, né? Bom, então, isso é uma posição, de que autismo evolui dentro de autismo, é uma quarta estrutura. Outra posição, que é a Marie-Christine Naslik, vai sempre nos lembrar: sinal não é destino. O que que ela quer dizer com isso? Que quanto mais cedo a gente detectar um sinal, mais cedo se intervém, se trabalha com os papais e que o bebê pode retornar à sua constituição psíquica se der esse encontro com o outro, se for tratado pela equipe, né? Onde vai se pensar nas questões da dor, dos movimentos gerais, toda a questão do manhês, né? Então, uma retomada de um terceiro tempo do circuito pulsional. Eu estou falando essas palavras todas, mas depois vai ficar mais claro com as professoras contando para vocês o que que é cada uma. Então, eu notei que na minha pesquisa, alguns bebês que recusaram essa alienação extrafamiliar das educadoras, que não queriam o grude delas, não queriam o colinho, que viravam a cara, que iam para os cantos, né? E eles tinham uma saída, que é o que eu chamo de duplos potenciais. O que que são duplos potenciais? Então, aqueles bebês que pareciam com sinal de autismo, que ficavam só com os objetos, que iam para os cantos, que não queriam o colo da educadora, que faziam assim para elas, viravam a cara, ficavam de costas, eles arranjavam outra forma de se comunicar. Então, eu nomeei de duplos potencializadores. Então, eram figuras, brinquedos, objetos, ou o parzinho, o pequeno semelhante, que funcionava como um espelho, como uma continuação, né? Então, podia ser também o educador, que as crianças pegavam pela mão e levavam lá onde queriam a água, mas não interagiam nem olhavam para o educador. Podia ser um colega de berçário que pegava o outro pela mãozinha. Podia ser aquela criança que ficava com as rodinhas ali do carrinho, tá? Como um objeto. E às vezes era um personagem do Baby Shark. Eu tinha um que conversava com o Baby Shark. E aí a gente conversava junto com o Baby Shark, entende? Então, esse duplo da criança, que parecia que era uma continuação dela mesmo, ela funcionava como um suporte para o bebê se encontrar e fazer algum encontro ou algum registro com o educador ou com os seus pais. Então, esses pares, que geralmente era um ou outro, eu vou convidar agora as educadoras para contar um pouquinho de cada um. Então, eu vou convidar a Dani agora para ela falar um pouquinho da Sônia. A Sônia era uma bebê que não olhava para ninguém, que passava o tempo todo perambulando na sala, Valeu. recusava a alienação da educadora, essa oferta, né? Recusava a alienação da mãe também, mas ela Olha, até usou a professora Dani como seu duplo, como uma comunicadora entre ela e os pequenos semelhantes. Pode falar, Dani? Nos contar um pouquinho? Acho que o Thiago pode ver uns 5 minutinhos aí. Cadê a Dani?
Aquela Dani já tirou ali o microfone, não? Tá ouvindo? Sim, Sim, fica aparece que eu Dani. vou te destacar para o povo aqui. Tô aqui. Ah, então, a Daniela é Então, professora da escola, era professora da escola São Guilherme, né? São Guilherme. Uhum. Então, nos conta aí, Dani, como é que tu foi o duplo da Sônia? Bom, a Sônia, desde a entrevista, né? Quando começava o ano, nós tínhamos uma entrevista com as mães, né? E essa mãe chegou me relatando que a criança era terrível, não parava, não interagia, que ela não conseguia, né, segurar a criança em casa, ela precisava de ajuda em relação à escola, né, porque ela não tinha o domínio da filha e ela via que a filha era diferente, só que ela não sabia o que que ela tinha, né? Foi passando o tempo, ela simplesmente chegou assim para mim um dia na entrega da porta ali e disse para mim, eu queria que tu me desse um diagnóstico porque minha filha é autista. Eu olhei para ela e disse, como que eu vou te dar um diagnóstico se eu sou educadora, eu não sou médica, né? Eu não tenho como te dar um diagnóstico a respeito disso. E a Sônia foi uma criança assim bem desafiadora para mim em relação que foi de 10 anos na educação infantil. Eu fui pro berçário, do nada, minha chefe resolveu que eu tinha que ir pro berçário, e ela era uma criança que ela não olhava, ela não parava, ela lambia o chão, ela furava a parede, aonde ela via que tinha um buraquinho, ela enfiava o dedinho assim, ó, para comer o cimento da parede. Ela passava a língua na parede. A gente saía pro pátio, eu sempre tinha que ficar junto dela, porque ela pegava pedra, ela comia pedra, né? Chamei a mãe para uma entrevista, conversei com ela sobre esse comportamento dela, né? E a mãe disse para mim que em casa era a mesma coisa, que ela fazia isso, só que ela não tinha, né, como resolver, então ela deixava. Aí até que um dia eu comentei com a Doris, eu disse, olha, Doris, ela tá comendo, né, pedra, eu não sei o que fazer. Aí a Doris disse, ah, Dani, isso aí é a tal da síndrome de pica que ela tem, e a mãe me dizia que já tinha dado remédio para vermes, que já tinha dado muita coisa para ela e nada resolvia. A menina não, a Sônia, né, ela não comia comida. E na época, eu tinha a minha filha era pequena e eu ainda amamentava. E ela vinha, ela me escalava como se eu fosse uma árvore. Ela subia para cima de mim, queria entrar para dentro da minha roupa desesperada. E aí eu comentava, conversava com a mãe, eu dizia, mãe, ela não mama no peito. Não, ela não mama no peito, porque ela não aceitava nenhum tipo de alimentação a não ser o cimento, a pedra e queria o meu peito. E a mãe batendo naquela tecla de não, 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 até depois de tantas reuniões, né? A minha ex-coordenadora tá aí, ela pode até falar, de tantas reuniões, ela acabou relatando que sim, que a menina tomava o peito, né? Então, assim, eu não sei se eu me tornei uma referência para ela por isso também, né? Porque ela vinha, ela me escalava. Ela subia em cima de mim numa forma assim, ela já chegava na escola, ela já me escalava toda, né, para ficar comigo. Ela me abraçava, ela me beijava, ela não interagia com ninguém, era só comigo. No início ela não comia, depois que a mãe relatou que ela comia que nem ai, difícil falar isso, sabe? Mas ela comia que nem um cachorro. A mãe não tinha mesa, então eles sentavam no chão para comer. E ela via o jeito que os bichinhos comiam e fazia igual, né? Então eu tentava colocar ela no cadeirote para comer no momento com as outras crianças e ela não ficava, ela não queria, não queria.
Então, até a mãe relatar como ela comia, foi um trabalho bem complicado, assim, bem forte. Eu disse, não, o que que eu vou fazer, né? Eu vou começar a ir com calma. Aí eu sentava ela no meu colo, dava comidinha para ela, ela ia, até que eu ensinei ela a pegar o garfinho, a colherinha. Aí, quando eu saí, que eu tive que me ausentar por um tempo, porque eu tive que fazer uma cirurgia. Quando eu saí, ela estava já comendo um garfinho com a colherinha. Ela estava, tinha momentos que ela pegava os grãozinhos com os dedinhos assim, tipo pincinha, sabe? Ela, Ai, essa coisa mais cena é bonitinha. linda. Ela já aceitava o cadeirote, né? Teve um momento que ela chegou assim na escola num estado bem sujinho, assim, sabe? E aí eu fui dar um banho nela, perguntei pra mãe se eu podia dar um banho. Sabe assim, quando tu vai colocar a criança pra dar o banho, a criança, ela me arranhou toda. Ela não parecia um gatinho assim, ela não queria ter o contato com a água. Conversei com ela, foi um trabalho bem forte também para com que ela conseguisse entender, porque assim, ela me entendia e eu entendia ela, né? Como? Eu não sei, mas eu entendia ela e ela me entendia. Então eu fiz um trabalho com brinquedinhos, coloquei na água, aquela coisa, mostrei tudo para que ela deixasse com que eu fizesse a higiene dela. E assim foi indo. Só que quando eu saí e retornei, ela tinha regredido muito, porque assim, ela tinha um coleguinha só que ela acabou pegando afinidade, né? E esse coleguinha já estava indo muito pouco. E ela já não estava mais olhando os desenhos, ela já não fazia as atividades, ela já estava comendo com as mãos direto, assim, ela não se deitava mais para comer que nem um cachorrinho, né? Mas ela regrediu muito, muito. Então, quando eu retornei para a escola, e comecei de novo a fazer, né? E quando eu cheguei para ela, assim, foi lindo de ver, porque eu cheguei, eu achei que ela não ia me reconhecer, né? Não, não, porque ela interagia não interagindo, né? Tu tinha que estar sempre junto com ela ali, tu tinha que estar sempre baixando na altura dela, falando, olhando nos olhos dela, né? Para com que ela desse. Às vezes, conversando com ela, eu pegava o rostinho dela, chegava pertinho de mim, aí ela encostava o nariz no meu, assim, sabe? Fazia carinho. Então, eu consegui fazer com que ela voltasse, mas aí a escola fechou, eu não pude dar continuidade nesse trabalho que não sei como ela está hoje, queria muito saber, né? Porque foi uma criança assim que eu peguei um Vamos ter amor que ir lá, né, gigantesco, Dani? porque ela não tinha, ela não tinha, e a mãe também era uma situação bem complicada, assim. A mãe já tinha perdido uma filha, então era bem complicado mesmo. Eu acho que a Sônia, não sei se ela permaneceu na escola, né? Mas ela Permaneceu. Eu fui ver precisava ela estar naquele depois. lugar. Eu fui ver Hã? ela. Eu fui ver ela Foi? depois. Mas, Dani, muito obrigado, porque eu quero mostrar para vocês que não temos só casos fáceis, né? Então, mesmo que a Sônia recusasse a alienação extrafamiliar que a Dani oferecia, porque ela tinha sinais de autismo, a Dani conseguiu, ao supor ela como sujeito, ao ir dando banhinho, a mostrando as coisas da cultura, nós fazendo uma escuta para a mãe, né, de que a mãe nos autorizasse a dar comida, a autorizar ela a comer na escola, essas coisas todas. A Dani foi funcionando como duplo, como um meio de comunicação entre a Sônia e as criancinhas, entre a Sônia e a escola, e entre a própria mãe, muitas vezes, que conseguiu retomar sua função, porque nós valorizamos essa função. Então, não importa se não tem, mesa, se não tem isso, a escola vai ajudando e valorizando também a função e o sofrimento dos pais, né? Então, não é fácil.
Então foi um trabalho muito lindo. Eu cheguei quando ela estava no maternal, eu fui vê-la e ela estava de chiquinha e se metendo no meio da professora e do coleguinha para ver o que que eles estavam pintando, porque ela queria pintar também. Então acho que teu trabalho Amor. teve muito efeito. Ah, agora eu queria chamar, então, obrigado, Dani. Eu queria chamar a De nada. Stephanie, tá? Que a Stephanie pudesse nos contar um pouquinho, né, da alienação socorredora que ela fez com a Ana, porque, em primeiro lugar, a Ana chegou em sofrimento, chorando muito, só querendo ficar no celular, no berçário, com 1 ano. E o que que a Stephanie fez e como é que a gente escutou a mãe, né? E como é que ela transformou esse sinal de desconexão da menina depois numa comunicação dela com os colegas e com a prof. Stephanie, tá por aí? Tá me ouvindo? Está me ouvindo? Tô, onde é que tu tá que eu quero te destacar? Achei. Então, vamos. Tá aí a Stephanie. Oi, Stephanie. Então, nos conta um pouquinho a tua intervenção em tempo com a Ana. Todos, né? Um abraço para todo mundo, pessoal da Clínica em Tempo, né, pessoal da assessoria. Não vou dizer o nome de todas, né? Porque todas já estão, né? A Natália, Thiago, né? Fala, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da Ana. Acho que tá falhando um pouquinho, Stephanie. É só para mim. Quem sabe tu vai um pouquinho mais para frente. Ela é um bebê. A Ana é um bebê. Vou relatar bem breve, tá? A Ana era um bebê de 1 ano e 4 meses. Dentro da escola, a gente fez a escutativa da família, né? No primeiro momento, a gente teve as anamneses, né? Onde a gente conhece um pouco a criança, né? E aí, através dos relatos da mãe, uh, foi bem nessa época, assim, da pandemia, né, Doris? E aí, a mãe trabalha até hoje, né, com, com o celular. E aí, a gente trouxe para a Doris essa questão do telefone, né? Que é o, né, como a Doris fala, né, o duplo, né? Que para nós foi bastante importante nesse primeiro momento de adaptação, né? Que o nosso duplo potencial no primeiro momento foi o celular, né? Onde a gente usava e ligava para a mãe, falava com a mãe, conversava com a mãe. Mãe, a Ana vai ficar bem, mamãe, tá tudo certo com ela. E ela parava e olhava para nós, porque ela teve um momento bastante. Como é que a gente conversa muito assim com a Doris? Assim, ela chegou para nós um momento de adaptação bem sofrido, né? Porque ela chorava muito, 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 muito. Nós, enquanto educadores, professores, a gente tentou de tudo, de tudo, de tudo, tudo. No final da adaptação, lá através das observações, a gente teve que chamar assessoria, né? Na época, a Doris estava fazendo o acompanhamento, né? Que a Doris era a nossa assessora na época, né? Que fez o acompanhamento da Ana. E aí a Doris observou, a Doris trouxe para a gente também, né? Que eu não vou falar muito, mas eu vou falar brevemente, né? Que eu falo que para nós foi maravilhosa a questão do DE, que a gente usou, né? O dispositivo também com ela, que para nós foi muito importante, né? A gente usa bastante o dispositivo aqui na Integração dos Anjos. A gente tem muitas formações com o pessoal da clínica, e que através do DE, né, que eu não vou falar muito, mas
Quem já viu, vê que tem muitas coisas bastante aproveitadoras. Nós, enquanto educador, é muito importante. E para o bebê Ana, foi muito importante. Ela não precisou, né, de ter um tratamento precoce, né, Doris? Porque atualmente esse bebê está com 5 anos e é uma criança maravilhosa, né? Ela teve uma a alienação pontual simbólica, né? Que para nós, assim, foi muito marcante. A gente teve também, no meio, né, dessa adaptação, a gente trouxe o Laço do Educador, que foi uma educadora também, que a gente acabou trazendo junto, porque eu era titular, né? E aí eu tinha meu auxiliar, e aí após a gente tirou o objeto e trouxe a educadora. A gente introduziu. Primeiro momento a gente deu a borda, né? Que é importante. No primeiro momento de adaptação, tu dá o corpo, tu dá o carinho, e aí aos poucos a gente foi se distanciando. E hoje em dia, graças a Deus, esse bebê Ana está com 5 meses e é uma criança maravilhosa. Mas foi um momento de adaptação assim. 5 anos. É, hoje em dia, atualmente ela está com 5 anos, ela está desde um ano na escola. A Doris veio acompanhar ela. Ela estava com 1 ano e 4 meses, né? E para nós foi um momento muito importante. E a gente só quer agradecer, né? Muito obrigado por esse olhar da clínica, muito obrigado por esse olhar nesse bebê, que para nós foi muito importante. A escuta da família também foi crucial. O laço do educador também tem que ser muito importante, muito, muito, né? Porque a observação, o olhar é crucial, é crucial. E para fechar, a clínica em tempo, né? As meninas da assessoria, meu Deus, a Mayra, ai meu Deus, é tanta gente, gratidão eterna. É isso. Stephanie, eu estava me lembrando que a gente fez uma escuta online para a mãe, lembra? Eu e tu. Também, Nós fizemos também. umas 4 escutas para essa mamãe, até a mamãe conseguir trazer a Ana para adaptação, né? Eu me lembro de uma fala tua, Doris, dentro do processo de adaptação, né? Que para a criança se adaptar, principalmente com os educadores, a mamãe tem que autorizar. E eu acho que esse momento a gente estava esperando muito, porque ela estava em sofrimento, a gente teve a escuta da mãe, mas a gente, enquanto educador, a gente fica com aquela coisa assim de que ai, a criança tem que ficar na escola, a gente tem que acolher, tem que ficar bem, e a família também, né? Ao mesmo tempo, né? E aí a gente não ouvia da mãe aquela coisa assim de que eu quero que ela fique na escola. E aí a Doris foi conversando com ela, te lembra, Doris? A Doris foi conversando com ela, foi falando com ela da importância da escola, da importância dela estar na escola, da importância dela gostar dos colegas, do educador. A Doris sugeriu na época também da questão até da gente trazer um coleguinha também, que a princípio, para nós, a Ana, no primeiro momento que nem a Doris falou, ela rejeitava os colegas, né? Ela não queria se juntar ao grupo. Ela queria o telefone. E aí, conforme o tempo, foi o que eu acabei de relatar. A gente descobriu que o celular era um objeto bastante significativo para ela pelo fato de que a mãe usava muito o telefone, né, Doris? E aí a gente começou, através da observação, usar o telefone. E aí foi o que deu muito certo. Muito certo. Através da parceria do educador, né, da importância da titular e da auxiliar, a gente conseguiu, junto com a Doris também,
fazer uma parceria maravilhosa, né? Que é como a Doris falou, a questão do laço do educador, que foi muito importante. O Pequeno Semelhantes, né? Que é uma criança assim. Ah, eu não tenho o que falar, assim, é só gratidão, né? Por tudo. Hoje Stephanie, em eu, dia a eu gente fiquei olha. pensando numa fala tua, assim, que tu me ensinou uma coisa muito importante, que também a alienação extrafamiliar, ela pode ser continuada. E eu lembro de uma preocupação tua de que a Ana ia passar para o berçário 2 e que ela ainda não estava pronta, né? E Exato, aí tu exato. chama a outra educadora, que é maravilhosa também, né? Sim, E tu diz assim para sim. ela: Eu acho que ela pode toma que a ter Ana é ido. tua, toma que a Ana é Falei. tua. Tu autorizou Exato. a próxima educadora a continuar o teu trabalho. O Então, trabalho. tu me ensinou que também tem uma continuação quando há uma implicação da equipe, né? E quando a Exato. Ana, vai para essa outra professora, ela já é outra criança, né? E aí, então, como é importante o berçário um e o berçário 2, né? Porque aparece muito nas falas dos educadores que ninguém quer ir para o berçário, que no berçário não se é professor. E muito pelo contrário, né? É, a importância do berçário nessa retomada quando a alienação está fraturada ou quando há um sofrimento na criança, não é? Então, o trabalho de vocês, ele é de pilar, ele é estruturante, né? Então, queria te agradecer, Stephanie, assim, e eu aprendi uma outra coisa que hoje não vai dar tempo de falar, mas enfim, quando eu te perguntei, se os bebês brincavam, e tu me respondeu que os bebês que tinham irmãos, brincavam mais, e que os que não tinham e eram filho único era mais difícil. E aí eu descobri também a questão do pequeno semelhante das fratrias entre eles, né? Dos duplos entre eles mesmo. Então, te agradeço muito essa aula aí. Muito obrigada, Stephanie, da Integração dos Anjos, assim, uma escola super parceira nossa. E agora queria chamar a Zilese, então. Obrigado, maravilhosa. Rapaz, Zilese, então, eu queria chamar a Zilese, porque a Zilese foi quem me pediu para fazer o dispositivo dos bebês, que é o dispositivo do educador estruturante. Ela me disse uma vez que eu estava lá, já era, sei lá, uns 7 meses que eu já estava lá na escola. Ela diz: Ué, não vai ter dispositivo? Como é que eu vou saber como é que o bebê estava no início, como é que estava agora e se a minha participação foi bem ou não? Eu quero saber. Eu digo: Oh, meu Deus. Aí, então, a Zilese me mostrou uma coisa muito importante que os bebês se constituem psiquicamente entre eles. Então, ela vai contar de um bebê, que agora é um menino na escola, né? Que ele apresentava sinais de desconexão. Ele passava chorando nos cantos, ele não suportava se separar da vovó. A educadora, que é ela, oferecia colo e corpo e o guri nunca parava. Era um choro constante, ele não queria ficar na escola, né? E ela estava angustiada, não sabia mais o que fazer. E eu dizia para ela: vamos tentar, já que ele está recusando a presença tua, né, do grude, do colinho, vamos só usar a palavra, vamos só nos aproximar dele e conversar. Então, eu chamei isso de alienação pontual proximal. Quer dizer, oferecer alienação e estar como pessoa próxima, que é o que o Deligny fala, e não invadir o campo da criança, sabe? Não invadir.
E aí, ela, muito esperta, usou uma coleguinha para ir para chamar ele para conversar. E viraram uma dupla inseparável. E eu passava o tempo todo, ó, do lado do menino, quando ele dormia, falando. E depois a Zilese continuou. Então, Zilese, agora conta para nós aí. Tá bom. Boa noite a todos. Tá, eu vou falar um pouco do Tiago e da Vivi, tá? O Tiago era uma criança que ele foi muito difícil a separação dele com a avó. Ele não queria se separar da avó. E ele foi para a escola, fazendo adaptação, e ali ele ficou e aí chorava muito, 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 muito. Não, nada acalmava o Tiago. E aí, na hora de dormir, o Thiago chorava, na hora de ir para comer, ele chorava. A gente não sabia mais o que fazer com o Thiago. E aí, a avó também ficava muito triste quando largava ele lá na escola. A gente via que era uma separação que a avó queria, mas no mesmo tempo não queria largar ele na escola. E ele sofreu muito, foi muito sofrimento o Thiago nessa adaptação. E levou tempo para ele se interagir com outras crianças, com outros colegas, e até com nós, que era três educadoras, e a gente conversava com ele e ele não tinha esse sossego dele. Aí um dia tinha uma colega, a Vivi, que às vezes ela ficava mais próxima de mim, eu conversava com ela e eu comecei a colocar os dois juntos, a brincarem juntos. E aí ali os dois começaram conversar, brincar, interagir um com o outro nas brincadeiras e aí ele começou mais ficar mais sossegado na escola, começou mais confiar na gente. E eu conversava muito, conversava com ele na hora de deitar, ele pegava a minha mão, ficava me olhando, demorava para dormir também. E aí um dia eu disse para a Vivi, eu digo assim, ai, vamos brincar com o Thiago. Aí ela veio, brincou com ele, e ele, a partir daquele dia, ele amou aquela, brincando. E aí eles brincavam de telefonar. Aí um pegava o telefone do outro, uma telefonava, e eles brincavam assim, conversavam do jeitinho deles, porque eles conversam com a gente, se comunicam, do jeito deles. E aí foi um dia, até o dia que ele foi comer, e eu disse para ele assim, aí ele queria que a Vivi sempre sentasse do lado dele, que era a segurança dele. Quando ela não vinha, ele ficava triste. Aí sentava para comer, ficava feliz, Nós ia para a sala e conversava com ele, que ele tinha que dormir, depois a Vivi ia brincar com ele de novo, e assim foi. E aí o Thiago foi se ajeitando, foi se ajeitando e foi ficando na escola. E aí depois a Doris ia lá, a Doris também me ajudou muito, tive bastante apoio dela, me deu bastante uma borda para mim poder trabalhar com ele. E ali foi a, o Thiago, a Vivi e eu, Mas foi muito, muito legal mesmo, porque ele começou a confiar, ele já começou a se sentir mais seguro com a gente, para trabalhar com ele. E aí, no final de tudo isso, hoje o Thiago está com 5 anos, super bem na escola, outra criança, se deu super bem. Até um dia eu encontrei a avó disse assim, ficou bem feliz, que ele tá muito bem, E aí, foi isso aí mais ou menos que aconteceu com o Thiago, E hoje em dia ele está muito bem, o Thiago. E aí, Então, é interessante esse caso, né, Zilese? Porque eles passam de duplos potenciais, um para outro, para dupla, para uma dupla, né? Eles viraram amigos, eles se identificaram, né? No último dia da minha pesquisa, a Zilese estava tirando as fraldas das crianças, né? E ele me chamava de Dóis. Acho que eu ai, incomodava muito ele, porque eu falava tanto com ele, falava tanto, eu achava a coisa mais linda ele, né? E eu chegava e ele já ia me chamar, Dóis, Dóis! Eu digo, eu devo dar dor nele, Dóis, Dóis! E daí ele veio, eu perguntei para ele assim, ele tava de cuequinha.
Aí eu perguntei para ele: Ué, cadê tua amiguinha? E ele disse: Xixi, cocô. Xixi, cocô. Ah, estão tirando fralda. Aí ele olhou para mim: Dóis, tô cueca, cueca, cueca. Aí ele tava de cueca. Aí veio a amiguinha dele, né, a Vivi, e eu olhei: E a amiguinha? Calcinha. Então, eles estavam já, ele estava muito bem, ele já estava se diferenciando do outro, né? E a Zilese continuava conversando com ele. Então, o que que eu quero dizer? Que a importância de produzir ali uma entrada com ele, oferecer alienação extrafamiliar, sem invadir, né? Ela usou a palavra e usou um duplo potencial, que é um outro amiguinho. E a partir disso, porque era uma criança que estava com dificuldade na separação familiar, estava com uma fratura na alienação simbólica, ele estava na porta da alienação. O que que eu digo? Que as educadoras fazem operações também de degelo nas crianças, igual as que a gente faz na clínica, só que são enfoques diferentes, entende? Ela faz numa questão do cuidar e educar. E nós da IP fazemos num espaço terceiro para que os pais retomem as funções, para que se dê um encontro, para que as crianças também, no singular, possam se subjetivar, né? Singularmente. Então, isso de aproximar os pares, os pequenos semelhantes um do outro, me mostrou que há fratrias simbólicas também dentro do berçário. Então, o Daniel Stern e vai falar que o estar com é muito importante e que o pré-verbal também. Então, a Zilese nos ensina com o Thomas, Tiago, a gente já nem sabe mais o nome da criança, porque a Thiago, gente Thiago, muda o nome das crianças por causa do meu livro, que está saindo daqui a pouco, e da tese, né? E depois a gente se perde nos nomes das crianças. Mas esse bebê, ele dizia para a Zilese, assim, que ele tinha medo de ficar na escola. Ele tinha um medo também do bicho-papão, né? Eu acho que era isso. Então, a Zilese e eu tivemos que trabalhar com a vovó, para a vó nos autorizar e para falar para ele que ele poderia ficar na escola, que a escola era boa. Então, muito legal. Me ensinou muito também. Todas as educadoras, cada um me ensinou um pouquinho. Eu só botei em ato e palavras o que a gente foi construindo. Muito obrigada, Zilese. tá? Então, esses pares que eu estava contando para vocês, né? No caso da Vivi e do Thiago, funcionavam meio que como uma fratria, mesmo sem ser irmão de sangue, entende? Eles disputavam, eles disputavam as ilés, ofereciam objetos, choravam juntos, riam juntos, e eram pontes simbólicas. Iniciou como um duplo e depois virou uma dupla, já com diferenciação entre eu e não eu. Então, resumindo para vocês, esses dois conceitos de uma intervenção ampliada, que pode ser pela vovó, pela titia, pelo vizinho, pelo educador, pelo, né? Por aquele que está mais próximo, que tem um desejo não anônimo pela criança. É, e aqui a gente vê uma transmissão da psicanálise, porque eu trabalhei com as 5 operações do sujeito. A questão de supor o bebê como sujeito, de esperar a demanda do bebê, de brincar com presença e ausência na questão da adaptação, na função paterna, deixar por último a rotina da escola e os intervalos, e por último, no DEB, que a Stephanie falou,
no nosso dispositivo quem é e o que quer esse bebê. Que aí foi o boom da pesquisa, de saber que eles imitam, que eles tiram um ao outro do sofrimento, que eles, eu via bebês se abraçando na hora de comer, sabe? Que eles estavam ali e nem era pelo abraço, mas eles, sabe? E isso vai fundamentando, daqui a pouco vira um abraço, né? Então, esses dois conceitos que são parte importante da intervenção ampliada para mim é a APS, que é a alienação extrafamiliar, alienação pontual simbólica, que são marcas simbólicas, né, na continuação do cuidar e do educar, porque há um desejo não anônimo do educador em ajudar aquela criança, em intervir, né? Não é qualquer educador, é aquele que se sente fisgado pela criança e que vai oferecer essas operações constituintes e significantes ao bebê. E isso tem que ser autorizado pelos pais. E os duplos potenciais, que pode ser. Antes a gente tirava o bico, a gente tirava o fiozinho das crianças quando era uma coisa que nos parecia autista, né? Então, essas figuras, esses pares, esses objetos, eles podem ajudar o bebê na comunicação. Então, a gente vai trabalhando isso para envolver algo que se transforme uma forma de estar com o outro, de se comunicar com o outro e de sair da solidão. Então, os pares pequenos semelhantes são fundamentais para os duplos, abrindo saída para o sofrimento e criando novos modos de comunicação. Então, para terminar, a escola infantil é um espaço de intervenção a tempo. Mas eu falo de uma posição que, claro, a estimulação precoce e a escola infantil estão em interlocução, né? Então, esse espaço estruturante, simbólico, inscreve o bebê no campo da linguagem. Então, como diz Lacan, né, no Seminário 2, ele diz que há muitos outros que compõem o bebê. Lá em 1969, ele já dizia isso. Há muitos outros que compõem o bebê, né? Quer dizer, o vizinho, o território, eu diria a escola, os educadores. Então, é um espaço estruturante, desde que bem trabalhado, né? E com isso nos lembra Pierre de Leon, que fez uma entrevista para Kupfer em 2014, 2017, agora não me lembro, que ele diz que educar sempre, tratar se necessário. Então, isso, no meu olhar da intervenção ampliada, é porque a estimulação precoce, ou o assessor, ou o pesquisador, estão junto nessa construção da escola, enquanto terceiros. Para isso, a importância, né, de não ter um mestre nem um especialista dentro da escola, mas como vocês viram as gurias ali, alguém que a gente vá construindo junto, né? Elas me ensinam assim, nos ensinam na clínica, os caminhos, com o saber delas. Não é um furor pedagógico, é um saber do um a um. Então, o educador, ele é um agente fundamental, com a sua voz, seus gestos, seu estilo, suas preferências e, sobretudo, com seu desejo não anônimo. É ali que começa a inclusão e a intervenção ampliada, na relação com o pequeno semelhante e no olhar cuidadoso do educador. Mas o mais boom e mais importante aí que eu tirei da pesquisa foi que os pequenos semelhantes também se constituem psiquicamente. Eu vi um tirando o outro do canto, bebês de 1 ano, tirando e ajudando o outro. Então, enquanto pares, duplos, fratrias, para abrir a comunicação do mundo. E eu concluo dizendo que a escola infantil ela é lugar de travessias e encontros transformadores. Ali, com educadores implicados, suas coordenações e os pequenos semelhantes,
É possível abrir caminho para bebês em sofrimento psíquico, inclusive no campo dos autismos. Isso é intervenção ampliada a tempo. Obrigado. Bom, muito obrigado, Doris. Né? Muito obrigado também, né, a Zelésia, a Dani, a Stephanie, né, os colegas todas, né, que se dispuseram a aqui falar um pouquinho do trabalho, né? Eu acho que, né, deu para ver ali nos comentários, não sei se vocês puderam acompanhar no chat, né? Eu acho que todo mundo ficou quem pelo menos se manifestou, né? Falou dessa alegria de poder ver o trabalho, né? A sensibilidade do trabalho, do relato, né? E como é legal, assim, ilustrar a experiência da intervenção a partir de um relato de caso, assim, né? Eu acho que sempre é legal. A gente já falei isso em outra ocasião, falo aqui de novo, né? Sempre é muito rico, né? Quando a gente tem essa oportunidade. E aproveitando, assim, né? A ideia é que a gente possa também fazer uma rodada de, de perguntas também, né? Ou de trocas, né? Para quem nos acompanhou até aqui, né? Talvez tenham perguntas, né? Comentários, né? Ou, enfim, pensamentos, assim, a poder compartilhar conosco. A ideia é que a gente possa também ter esse momento. Eu teria algumas coisas assim a perguntar, né? Porque eu acho que as falas de vocês assim são muito ricas, assim, a gente poderia ficar um tempão, assim, eu acho, né, aprofundando, esmiuçando várias coisas, né, enfim, das que a Doris falou, né, também, assim, conceitos bem importantes, né, da psicanálise, né, eu acho, assim, que foi feliz, né, Doris, assim, do jeito também como muito tu também pensou em fazer essa fala hoje, convidando as gurias, porque eu acho que dá para apresentar, né, discutir, apreciar esses conceitos difíceis assim da psicanálise a partir desses relatos mais vivenciais mesmo, né, da prática, né, hoje. Acho que isso é legal. Então, não sei se alguém quiser compartilhar, perguntar alguma coisa via chat, né, ou também agora abrir o microfone para fazer alguma pergunta, a câmera também, acho que a gente abre a conversa, né? E a gente só queria comentar com vocês que é isso que a gente pensa, né, das estruturas psíquicas indecididas, das intervenções, dos duplos, da alienação, dos degelos, que isso não deu tempo da gente falar, nem nossos dispositivos, tudo isso e vai estar no nosso pós-graduação, que é online, uma vez por mês, né? Sexta de noite, sábado, manhã e tarde. E vocês vão levar filmagens e a gente vai trabalhar interdisciplinarmente sobre cada um. A nossa outra coordenadora está aí, que é a Beatriz dos Reis, né? Ela tem uma larga experiência no Centro Lídia Coriá e é a nossa psicanalista que faz a escuta aos pais, adolescentes e adultos na clínica em tempo. Então, assim, o E também Tiago as pode colocar o educadoras, né, na telefone ali assessoria para também do vocês, texto. né? E nós teremos muito prazer de ter vocês conosco nas lives que iniciarão toda terça-feira, né? Como o Tiago já falou. Terça que vem nós teremos live das 8 às 9 da noite com a Morgana, na outra com a Jana Walter sobre alienação, na outra nós teremos Ricardo a Sescu. Larissa, Uhum. né, com medicalização na infância, depois nós teremos a Kátia Alvarez, autismos e quarta estrutura, Antes da e Kátia tem o Ricardo Ricardo, Cerci. né? Uhum. Isso. A Tem alguém que quer Daniele levantou a perguntar? mão ali, acho que ela talvez queira falar. Pode abrir o microfone. Eu só queria agradecer esse momento, Doris, Thiago, professoras presentes, as educadoras, que foi muito significativo a fala de todas e aumentou muito a minha vontade de estudar e trilhar esse caminho. Só pena que nas terças eu não vou poder participar, Oh. mas muito obrigada. Daniele, legal, assim, tu ter falado disso. Eu acho que lá pelo chat, em algum momento, alguém perguntou, né, se os eventos vão ser gravados e tal, como é que funciona. Foi alguma pessoa que chegou mais tarde, né, e perguntou. E todos esses próximos eventos no nosso calendário, né, agora nas terças-feiras, né, eles vão ser gravados e a gente deve levar o conteúdo para o nosso canal no YouTube, né, da Clínica em Tempo.
né? Então, quem não puder, como a Daniele, né, nas terças-feiras, mas se interessar, né, pelas próximas seminários, né, vai poder acompanhar por lá também. E um pouco como a Doris falou, né, né, ela deu um rapidão, assim, né, os próximos encontros, né, mas isso vai ser melhor divulgado nas redes sociais da Clínica em Tempo, né, no arroba Clínica em Tempo, tudo junto, né, minúsculo, no Instagram, né, por lá a gente também vai partilhar, né, alguns momentinhos aqui desses encontros, né, e daí fica mais fácil também, né, de poder, quem quiser, se inscrever para os próximos eventos pelo Simpla também, né, com todo esse encontro como a gente fez hoje, né, com os certificados, isso vai seguir, né. Só o certificado daí, claro, né, para quem participa do Simpla, né, no YouTube a gente não consegue fornecer daí. E ainda, alguém perguntou agora como é que pode fazer para participar, né? Driele perguntou, né? Não sei, Driele, se seria como participar do curso, né? Do pós. O curso do pós, as matrículas, né? As matrículas, informações, né? Eu escrevi agora no chat aqui um pouco acima, né? Alguns canais possíveis de comunicação, né, tanto pelo site da FAMAC, telefone de contato, ou pelos arrobas da Clínica em Tempo, ou arroba Faculdade FAMAC, né, do Instagram. Por ali, quem quiser, né, ter mais informações sobre a matrícula do curso de pós-graduação, também pode conseguir, né? E daí, mais informações para os próximos eventos, é isso que eu falei, daí pelo arroba da Clínica em Tempo. Morgana, minha colega, também tá próxima seminarista aqui, tá de mão levantada, vamos escutar. Seminarista é bom, Thiago. Engraçado. Responsabilidade, né? Falar depois da Doris. Mas, assim, só para falar um pouquinho, então, dessa relação, né, com a assessoria psicopedagógica dentro da escola infantil. A Doris hoje e as três educadoras, né, trazem casos pontuais, assim, né, de crianças com questões que chamaram atenção no desenvolvimento e como, né, que elas trabalharam e lidaram com essas questões. Mas, então, semana que vem eu vou falar ainda da escola infantil mais como um todo, né? E como a proposta atual das pedagogias participativas também já existe há um tempo, como a gente está trabalhando uma implementação dessa proposta, e, e como também está sendo a relação assim, entre a assessoria psicopedagógica, entre colega que faz assessoria na área de artes, a escuta psicanalítica e a assessoria de inclusão, né? Então, vão vir duas coordenadoras, pessoas bem experientes da área também. E então, assim, eu vi assim que existem mais, acredito que participantes da educação, mas e também outras pessoas, né, de área clínica e tal, coordenadores. Então, acho que vai ser bem legal, assim, para todo mundo. Vamos tentar também abrir para questões, assim, para quem tiver dúvida. Então, inscrição também pelo Simpla, né? E em seguida já está saindo, acredito que amanhã já saia o card com as informações. Para a semana que vem, na terça, das 20 às 21. A gente se vê lá, então. Muito bem. O Thiago caiu. O Ah, Thiago desapareceu. O caiu. Thiago caiu. Uhum. Aí é alguma Tá instabilidade tentando no som. voltar, ele tá reconectando. Tá, oi, Tá Thiago, voltando. voltou. Gente, quem falou então é a Beatriz, a minha parceira aí na coordenação do pós-graduação. Vocês podem nos procurar também, qualquer coisa, tá? Estamos na Clínica em Tempo, também é outra forma aí. Tiago, então, Não, vamos eu encerrar ou ver se tem mais acho que a gente alguma. vai encerrando. Eu só queria, né, não deixar de responder ali a Laura, né, que perguntou sobre o certificado e a orientação que a gente teve, né, é que o certificado ele fica disponível para todo mundo pegar através da sua conta Simpla.
quem participou aqui, né, do evento de hoje, da aula de hoje, consegue pegar o certificado daí através da conta Simples. Vai por e-mail. Aparece, né, por e-mail? Sim, vai por e-mail o certificado. Elas vão receber. Muito bem. Certo. Então, acho que é isso, pessoal, né? A gente vai seguir se encontrando aqui, né? Quem seguir vindo, não nas segundas, nas terças-feiras, às 8 horas. Próxima aula vai ser com a Morgana, né? Quem está aqui conosco, né? E acho que é isso. A gente agradece a participação de todo mundo, né? Lembrando que o curso da Clínica em Tempo, né? De estimulação precoce e assessoria, ele vai começar em outubro, lá para o dia 23, Doris? 4, 24. 24, né? Então, até lá temos um tempo ainda, né, para as inscrições e contamos com vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado também a Doris, né, as educadoras de novo, né? Se quiserem também se despedir, a palavra está com vocês. Liane, nem te vi aí, Liane. Só deu oi. Tô vendo umas caras conhecidas agora. Tchau, gente, boa noite. Tchau, boa noite. Oi, Muito Doris. Tchau, obrigada. boa noite. Muito Oi, Liane, gratificante. me liga. Oi, tá bom. Eu tô agora com os bebês também e tá sendo maravilhoso, tá? Olha aí. Então, tem que nos chamar. Tá Beijo. no Tá Rialdo, bom. né? Muriel. Muriel. Isso Eu tô aí. aqui acompanhando a Liane também. Boa noite. A Liane é minha Boa inspiração. noite. Boa Até a noite. Tudo próxima. Boa bem? noite. Então, gente, Stephanie, muito obrigado. Zilese, Dani, minhas maravilhosas, Parabéns, muito muito obrigada. lindo, pessoal. Parabéns a Boa todos. noite, boa noite. Tchau. Tava Intervenção a ótimo. tempo em cena, né? Tchau. Boa noite. Thiago vai para gravação, como é que é? Eu só desligo? Isso não, a gente pode parar lá em cima também, se quiser, stop recording. Posso fazer Tá, aqui. então eu vou parar, tá? Tá na nuvem.